Shalom, bem-vindos ao canal Laboratório de Matemática. Sou o professor Robson Alves, trazendo para você, neste vídeo, mais um probleminha envolvendo regra de 3, composta agora. Eu resolvi no vídeo, já em um vídeo, regra de 3 simples, quando nós temos apenas duas grandezas. Então, regra de 3 composta não é porque nós temos mais de duas grandezas. Nós temos agora 3 grandezas: atendentes, pessoas e horas. Então, é uma regra de 3 composta. Como resolver esse problema? Então, vamos lá. A primeira coisa é nós identificarmos, as grandezas, se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Isso é muito importante, porque grandezas diretamente proporcionais, quando uma aumenta, a outra aumenta. Quando uma diminui, a outra diminui. Então, isso são grandezas diretamente proporcionais. Grandezas inversamente proporcionais, uma aumenta, a outra diminui. Uma diminui, a outra aumenta. Então, isso é muito importante, primeiro, identificarmos as grandezas para poder fazer, as operações. Então, vamos lá. Então, aqui diz assim o problema, o enunciado do problema, ele dizia assim. Eu coloquei aqui só os dados, tá bom? Para a gente ganhar tempo. Então, atendentes, pessoas e horas. 2 atendentes atendem 12 pessoas em 3 horas. Então, 2 atendentes atendem 12 pessoas em 3 horas. 3 atendentes atenderão 24 pessoas em quantas horas? A, 5 horas. 3 horas. B, C, 2 horas. D, 4 horas. Qual dessas alternativas é a correta? Então, é um assunto muito explorado em concursos, Regra de 3, tanto a simples como a composta. Então, vamos lá? Então, veja bem, como aqui eu tenho um tempo, eu vou aqui convencionar, tá certo? Vou convencionar aqui menos tempo. Vou botar a setinha aqui para baixo. E vou analisar, tá certo? Esses dados com as demais grandezas, separadamente, tá bom? Uma e outra, com uma e outra. Então, vamos lá. Então, veja bem, se eu tiver menos tempo, menos horas, eu vou atender mais pessoas ou vou atender menos pessoas? Então, menos pessoas. Então, se eu tiver menos tempo, eu vou atender menos pessoas ou mais pessoas? Então, raciocine aí. Obviamente, se eu tiver menos tempo, eu vou atender menos pessoas. Então, está concordando aqui, menos tempo, menos pessoas. Então, eu já tenho aqui a posição dessa setinha. Agora, menos tempo. Eu preciso de mais atendentes ou menos atendentes? Se eu tenho menos tempo, para atender determinado número de pessoas, eu preciso de mais atendentes ou menos atendentes? Então, menos tempo, eu vou precisar de mais atendentes. Então, é o contrário do sentido da setinha aqui, Ok? Então, menos tempo, eu vou precisar de mais atendentes. Ok? Para atender determinado número de pessoas. Então, já que eu fiz aqui, então veja, as que estão com o mesmo sentido são grandezas diretamente proporcionais. Aqui inverteu, então, grandeza inversamente proporcional. Por que isso é importante? Porque na hora de armarmos a nossa conta, aqui a inversa vai ter que inverter, tá certo, os termos. Então, vamos lá. 3x, 3 sobre x é igual. Aí você tem 12 sobre 24, é diretamente proporcional. Então, continua aqui, do mesmo jeito. Aí, vezes, como aqui é inversamente proporcional, então já está ali. Eu vou inverter os termos. Então, em vez de ser 2 sobre 3, é 3 sobre 2. E aí, eu posso fazer o seguinte. Eu tenho 3 sobre x igual. Então, antes de multiplicar, eu gosto de simplificar. Mas você fique à vontade. Você vai ter 3 vezes 12, que vai dar 48, vai dar 48. Vou botar aqui, 3 vezes 12, desculpa, vai dar 36. E 2 vezes 24 dá quanto? 48. Você pode fazer assim, faça do seu jeito, tá bom? Veja lá, contanto que deu resultado.
Então, veja bem. Aí eu tenho, simplificando, qual é o número que divide o maior? O máximo não é divisor comum, que divide os dois ao mesmo tempo. O máximo divisor comum. O 2 divide, mas eu quero o máximo, para encontrar a fração já, não é? A fração irredutível. Então, seria o quê? O 9. Será que é o 9? O 9. Vamos ver se é. O 9. Se eu colocar 36 por 9, o que acontece? Dá 4. Se eu dividir 48 por 9, dá para dividir por 9? 48 por 9. O que é que você acha? 5 vezes 8, 48. 5 vezes 9, 45. Não dá, não é? Então você vai ver um número que divide os dois ao mesmo tempo. Então, seria o 12. Vou colocar aqui, ó. O 12. Então, vou colocar aqui o 12, tá bom? Aqui em cima para você ver. Então, se eu dividir 36 por 12, dá quanto? Vou colocar aqui em cima, tá? Ó, dá 3. Sem problema. E se eu dividir 48 por 12, dá quanto? Dá 4. Tá certo? Então, eu tenho aqui 3 quartos. Mas se eu quiser simplificar antes, professor, posso? Pode. Então, veja bem. Eu vi que 12 e 2 pode dividir por 2. Então, 12 por 2 dá 1. E 12 dividido por 2 dá 6. Se eu pegar o 3 dividido por 3, dá 1. E 24 por 3 dá 8. Concorda? Ok? Aí agora eu tenho aqui, ó, 6 e 8. Eu posso dividir por 2, não é? Se eu dividir por 2, aí vou ter quanto? 3 e 4. Igualzinho aqui, ó. Então, se eu dividir por 2, então eu vou colocar aqui, ó. 6 por 2 dá quanto? Dá 3. E 8 por 2 dá 4. Então, igualzinho aqui, ó, do lado, tá vendo? Então, vamos lá. Agora eu tenho uma proporção. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Quanto é 3 vezes x? 3x. E quanto é 3 vezes 4? 12. Então eu tenho x é igual a uma equaçãozinha primeiro grau, né? Bem simples. Eu tenho 12. Está multiplicando o 3, vai dividindo. Então o nosso x é igual a 12 por 3. Qual é o número que multiplicado por 3 dá 12? É importante a tabuada, né? 4 vezes 3, 12. Então nossa resposta é 4. Então, letra D. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like aí, né? Nos ajude no canal, tá bom? Espero que eu tenha te ajudado com esse assunto importantíssimo. Né? Que Deus abençoe. Deixa um comentário também, se você quiser. Você que não é inscrito, quiser se inscrever, fica à vontade. Deus abençoe você, seu lar. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.